Vou falar nessa videoaula sobre a contração muscular do músculo esquelético. Para iniciar, eu queria explicar um pouquinho para vocês o porquê do nome estriado e o porquê do nome esquelético. O nome estriado vem de estrias que se percebe ao ver no microscópio óptico a fibra muscular. E o nome esquelético vem porque o músculo está normalmente inserido num osso ou faz parte do movimento da articulação. O músculo esquelético é formado por células alongadas, que nós chamamos de fibra muscular. A fibra muscular ela é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo. Essa camada é chamada de endomísio. Nós podemos perceber aqui, ao redor dessa marca vermelha, tem uma pastinha branca que seria o endomísio. Essas fibras agrupadas, ela formam um feixe, que esse feixe nós chamamos de fascículo muscular, ou feixe muscular mesmo. Esse fascículo também é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo. Esse é chamado de perimísio. Esses fascículos também se agrupam, formando o próprio músculo, que é envolvido por outra camada de tecido conjuntivo, que nós chamamos de epimísio. Para dar continuidade, eu vou falar um pouquinho agora sobre a miofibrila, que seria, comparando com o slide anterior, seria várias miofibrilas agrupadas formariam a fibra muscular. A miofibrila é composta por cerca de 3.000 filamentos finos e 3.000 filamentos grossos dispostos lado a lado, como nessa imagem com esses pontinhos aqui representando os filamentos. Bem, vou falar um pouquinho agora sobre o filamento grosso. O filamento grosso é composto por apenas miosina. As miosinas são dispostas lado a lado, uma junto à outra, com cabeças viradas para o lado oposto, para que possa puxar o sarcômero para o meio, para fazer o encurtamento e, consequentemente, a contração muscular. A miosina é uma proteína com duas cadeias polipeptídicas pesadas. Essas duas cadeias têm em suas extremidades uma estrutura globular, que a gente chama de cabeça da miosina. A cabeça da miosina é a parte principal onde vai ocorrer a funcionalidade da contração muscular. Bem, e no filamento fino, ele é composto por 3 proteínas. A actina, que seria essa bolinha azul, é realmente uma estrutura globular, que ela se une uma com a outra e forma essa dupla hélice. A tropomiosina, ela se liga a essa actina no sítio de ligação da actina com a miosina. Essa tropomiosina bloqueia esse sítio de ligação. E temos também um complexo troponina. É uma proteína com 3 subunidades, uma com afinidade à actina, uma com afinidade à tropomiosina e outra com afinidade ao íon de cálcio. A troponina, a função dela vai ser liberar esse sítio de ligação bloqueado pela tropomiosina. Falado sobre os filamentos grossos e finos, vou falar aqui a vocês agora sobre a organização de cada filamento em um sarcômero. Aqui representado por essas linhas vermelhas são os filamentos finos e aqui representado pela linha azul são os filamentos grossos. Visto no microscópio, nós vemos um sarcômero praticamente desse jeito e vemos assim partes mais claras, que são essas daqui, e partes mais escuras, que são essa aqui. A parte mais clara a gente chama de banda I. Essa parte é clara porque só tem filamentos finos. A parte mais escura é a banda A, onde temos uma parte com filamentos finos e grossos e temos uma parte só com filamentos grossos. E essa parte com filamentos grossos também é separada, chamada de banda H. No meio nós temos a linha M. A linha M determinando não só o meio do sarcômero, mas uma parte que não tem cabeça da miosina. É justamente para onde a miosina vai puxar a actina para trazer para o centro do sarcômero, encurtando, como nós vemos nessa imagem aqui. E o sarcômero é separado por 2 linhas Z. A linha Z é onde termina o sarcômero. Compreendido o sarcômero, agora eu vou falar a vocês sobre como acontece a contração em si. Primeiro, para poder acontecer a contração, geralmente um impulso nervoso é gerado. O impulso nervoso passa através da transmissão neuromuscular, acontece
um potencial de ação gerado aqui pelos neurotransmissores, e esse potencial de ação liberam íons de cálcio nessa fibra muscular. Esse íon de cálcio, como nós podemos ver nessa animação, aqui representado pela bolinha amarela, esse íon de cálcio é atraído pela troponina C, aquele complexo de troponina. A troponina C atrai o íon de cálcio. Esse íon de cálcio altera a conformidade dele, puxa a troponosina um pouco abaixo, libera esse sítio de ligação para que ocorra a interação entre actina e miosina e, consequentemente, vai ocorrer a contração muscular. No filamento grosso, no caso na miosina, o que acontece é a ATP liga-se à miosina, acontece a hidrólise, a quebra do ATP em ADP mais fosfato inorgânico, e com isso vai gerando a energia para que a miosina puxe a sua cabeça e curve um pouquinho para o seu corpo, né? O braço aqui, ele se curva e vai se afastando para que puxe a actina, como nós podemos ver aqui nessa animação. Bem, esse é todo o processo de contração. Espero que tenha ajudado vocês aí. Então, espero que você tenha clareado aí as ideias de quem precisou. Valeu!